Pedido de alguns gregos para ver Jesus e a necessidade de o Filho do Homem ser levantado, seção 130. Esse evento está acontecendo na segunda-feira. Na segunda-feira, a gente viu nas aulas anteriores que nessa segunda-feira se iniciou com a maldição da figueira que tinha folha, mas não tinha figo. Jesus amaldiçoou a figueira. No dia anterior, domingo, tinha acabado de acontecer, digamos assim, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Segunda-feira ele amaldiçoou a figueira, entrou no templo, expulsou os cambistas, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras que vendiam poma, foi a chamada purificação do templo. Segunda purificação, porque já tinha acontecido antes, logo no início do ministério de Jesus. E ainda na segunda-feira acontece isso aqui na sessão 130, pedido de alguns gregos para ver Jesus e a necessidade do Filho do Homem ser levantado como aqui está escrito. Vamos ler isso aqui. O pedido de alguns gregos para ver Jesus e a necessidade do Filho do Homem ser levantado, isso tudo em Jerusalém. João 12, a partir do versículo 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado, e o que eu direi? Pai, salva-me nesta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: Essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E disse isto para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer? O Filho do Homem precisa ser levantado. Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: Por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde a luz está indo. Creio na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. E aqui acaba a sessão. Próxima página de outra sessão. Meus irmãos, vamos lá. Tem algumas coisas interessantes para a gente tratar. Isso tudo aconteceu em Jerusalém, na segunda-feira da semana da Paixão, quando os gregos chegaram para Jesus. Os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, a gente já, né, a Páscoa que a gente está tratando, a quarta Páscoa do Senhor, da semana da Paixão. Estavam alguns gregos. Os gregos se aproximaram do Filipe, que era de Betsaida da Galileia. Vamos lá, Betsaida da Galileia. Gente, existiam duas Betsaidas que a gente estudou lá naquela região norte. Uma era a Betsaida cisjordânica, que era essa daí, a Betsaida da Galileia. E a outra Betsaida era a Betsaida Julias, que era transjordânica, que a gente já estudou. E a gente já leu que foi lá que Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Em que Marcos diz que tinha muita área verde lá. E os evangelhos contam que tinha muita grama. Aquela ali era a Betsaida Julias, transjordânica em Bazã. E essa Betsaida é a Betsaida cisjordânica, ali próximo de Cafarnaum. Então Filipe era de Betsaida, assim como Cefas e André também. Simão e André, ou Pedro e André, assim como Filipe, todos eles eram de Betsaida. E aqui está falando que Filipe era de Betsaida da Galileia, que era Betsaida cisjordânica, tá? Sempre dois nomes, gente. Olha, duas Betsaidas lá no norte. Confundam, Betsaida, Betânia. Duas Betsaidas lá em cima no norte, a da Galileia
e a Betsaida transjordânica, que é a Betsaida Julias, e a Betsaida cisjordânica, que é a Betsaida da Galileia, que era Simão, André e Filipe, cisjordânica na Galileia. A Betsaida Julias, transjordânica de Bazã, onde Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes. E lá ao sul, próximo de Jerusalém, tinha duas, lá ao sul, próximo de Jerusalém, não, né? Vou dizer assim, próximo do Mar Morto, tinha duas Betânias, da mesma maneira, uma transjordânica e uma cisjordânica. A Betânia leste é a Betânia transjordânica, onde Jesus foi batizado, onde estava havendo batismos. E a Betânia cisjordânica, a Betânia que fica na Judéia, a Betânia transjordânica, que é a Betânia leste, que é a Betânia do batismo, fica na Pérea. A Betânia cisjordânica, que fica aquém do Jordão, para cá do Rio Jordão, é a Betânia da Judéia. Que é a Betânia que era Marta, Maria de Betânia e Lázaro, que é a Betânia que fica próximo de Jerusalém, dista de Jerusalém cerca de 3 quilômetros. Toda vez que eles iam da Betânia ali para Jerusalém, eles passavam por Betfagé, a Bíblia cita muito Betfagé, que era a cidade que passava, a gente já falou isso nas aulas anteriores, ali também pelo Monte das Oliveiras, descia o Monte das Oliveiras, subia o Monte Sião, que era a cidade de Jerusalém. Tá? Do Monte das Oliveiras para o Monte Sião era aproximadamente 1 quilômetro de distância. Duas Betsaidas ao norte, duas Betânias ao sul, próximo do Mar Morto. Assim como tinha duas Cesareias, né? A Cesareia Marítima, que era a Cesareia de Samaria, e a Cesareia de Filipe, que ficava lá em Bazã, no sopé do Monte Hermon. Depois dessa sessão 130, vou tirar um tempinho também, a gente tira um tempinho para gravar uma aula com mapa só sobre essas 6 cidades, tá, gente? É interessante, porque o evangelista Filipe, lá em Atos, que tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, ele morava em Cesareia Marítima. Aí o pessoal diz, é a Cesareia do Filipe. Não, a Cesareia Marítima. Apesar de o evangelista Filipe morar lá. Olha como isso pode confundir. A Cesareia de Filipe não tem a ver com Filipe evangelista, tem a ver com Filipe tetrarca de Bazã. São Cesareias diferentes, hein? Muito interessante. Então, próxima aula a gente tira um tempinho para mostrar isso no mapa, tá? Com o pedido, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe disse a André e os dois juntos falaram para Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Por quê? Gente, olha só. O evangelho começou ali com um rapaz de 30 e poucos anos, com, vou dizer assim, um bando de garotos, de adolescentes. Mas a coisa começou a tomar uma proporção grande. Começou na Galileia, depois começou a se difundir, muita gente vinha de muita região para Jesus, até o ponto que o evangelho chegou na cidade, vamos dizer assim, a cidade mais importante das filosofias, dos estudos, das religiões, a Grécia. A Grécia era o centro das filosofias, o centro das religiões. Então, a partir do momento que o evangelho chega lá na Grécia, com a proporção que chegou, e os gregos vêm para cá para ver Jesus com o interesse de saber do evangelho, é porque o evangelho já se difundiu o que tinha que se difundir. E agora, para o evangelho continuar se propagando, já tinha chegado a hora de Jesus morrer. Porque se Jesus continuasse vivo, o evangelho não ia, como ele mesmo falou aí, não ia sair se multiplicando para sempre. Ele precisava morrer na cruz e ressuscitar para o cristianismo que nós seguimos hoje fazer sentido. Jesus morreu no nosso lugar, mas ele ressuscitou e foi para o céu. Então, quando os gregos chegaram para ver Jesus, ele disse, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, já é tempo, já está na hora de eu morrer, preciso morrer. Aí ele continua, dá para entender agora, né, gente, esse cenário, como fica diferente da gente entender o cenário. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Então ele estava fazendo referência a ele mesmo, né? Se ele ficar vivo, não vai fazer sentido. Agora ele morrer, para ele morrer por nós, na cruz, no nosso lugar, ressuscitar e ir para os céus, vencer a morte. Se morrer, dará muito fruto. Então, esse é o contexto. É interessante a gente ficar de olho nisso. Inclusive, tem um comentário R. Provavelmente ele vai tratar sobre isso. Aqui. Eu já li esse comentário, já. Eu já li esse comentário e eu acredito, salvo engano,
Ele vai tratar alguma coisa a respeito disso também aqui nesse livro. Ele sai seguindo, fala algumas coisas da parte doutrinária. O coração dele estava perturbado, angustiado. Ele sabia que ia morrer, o clima estava tenso, estava todo mundo estressado naquele lugar. Nessa segunda-feira também, todo mundo cansado. E aí ele disse: agora meu coração está perturbado. O que é que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora. Era o que ele queria, né? Pai, me livra. Só que ele foi firme. Não, vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então ele, em vez de pedir socorro a Deus para fugir, ele louvou a Deus. Ah, mas lá na frente vai chegar um momento que ele já não vai mais aguentar, vai dizer: se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus já estava suportando pressão há muito tempo aqui, gente. Estava suportando muito tempo. E ele estava segurando a barra, né? Aqui estava uma segunda-feira estressante, tumultuada, muita gente naquele lugar, uma multidão só querendo ser curado. Ele curava as pessoas assim mesmo. Os inimigos dele à espreita, doido para pegá-lo. Ele estava cercado de ódio, cercado de discípulos que nem sempre conseguiam entender o que ele estava falando, cercado de uma multidão interesseira, cercado de políticos invejosos que estavam querendo pretexto para derrubá-lo. Tava fogo. E ele sabia que ia morrer. Então, pressão total em cima de Jesus. Ele estava angustiado mesmo, por isso que aqui está dizendo, né? Meu coração está perturbado. Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu, as pessoas ficaram dizendo que era um trovão, um anjo. E Jesus começou a explicar para aquelas pessoas o motivo daquela voz. Aí a multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Eles sabiam que Jesus se dizia o Cristo, né? Como pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Né? Se você é Jesus, ou seja, eles sabiam que Jesus se dizia o Cristo. Quem é esse Filho do Homem? Então é um povinho rebelde, né? A Bíblia diz, a gente leu, que quando ele chegou lá no templo, levaram para ele os coxos, os cegos, as pessoas, ele começou a fazer cura. Aí na hora de Jesus curar, todo mundo vai lá e aceita a cura dele. Agora na hora que ele diz assim, chegou a hora de o Filho do Homem precisa ser levantado, eles perguntam, como é que você pode dizer que o Filho do Homem precisa se levantar? Na hora da cura o povo quer, na hora de Jesus falar que é o Filho de Deus, o povo não quer aceitar. Então ele falou aqui sobre a luz, creio enquanto a luz tem, e aqui fica essa passagem. Tinha muita coisa aqui que a gente poderia discutir na parte doutrinária, mas não é o nosso foco é estudar aqui a sequência histórico-geográfica, né? E aí a próxima aula, antes da sessão 130B, a gente dá uma passadinha no mapa, para depois a gente ir para a sessão 130B, meus irmãos.